Olá, boa noite, professora Selene, com a proposta de gravar uma aula de carboidratos. É uma aula específica para caracterização bioquímica experimental de carboidratos, ou seja, pretendo com essa aula simular alguns experimentos que normalmente faríamos no laboratório para poder entender como é carboidrato, quais as classes, quais as propriedades químicas de carboidratos. Futuramente, a mesma aula será desenvolvida no laboratório. Então, a proposta é, suponha que você tem uma amostra, essa amostra pode ser leite, ovo, suco de fruta, soro humano, saliva, qualquer amostra que você desejar. E você quer descobrir se na constituição dessa amostra tem carboidrato. Então, o primeiro experimento a ser feito é um experimento que recebe o nome de reação de Molich. Através dessa reação, nós conseguimos identificar se na amostra tem carboidratos. Bom, é só uma identificação qualitativa, não é quantitativa. E os detalhes da reação de Molich eu vou, nos próximos slides, explicar. Considerando que essa reação de negativa indica que na amostra não tem carboidrato, os experimentos de carboidrato acabaram. Não adianta você continuar analisando uma amostra para saber qual a classe de carboidrato que está presente na amostra se essa amostra não tiver carboidrato. Mas, se o resultado dessa reação de Molich for positivo, indicando que na constituição da amostra tem carboidratos, aí a gente passa a fazer outras reações, outros experimentos para identificar as características do ou dos carboidratos que estiverem na constituição da amostra. Uma delas é a reação de Fehling. Então, a amostra contendo carboidrato significa só amostra cuja reação de Molich deu resultado positivo. Pega uma nova alíquota dessa amostra e faz uma reação de Fehling. O que essa reação vai indicar? Se o carboidrato presente na amostra é da classe de carboidratos redutores. Também, nos slides a seguir, eu vou explicar detalhes sobre isso, o que é um carboidrato redutor, como é a reação de Fehling. Bom, pode ser, ou existe a possibilidade de, ao invés de fazermos a reação de Fehling, fazer a reação de Benedict ou a reação de Tollens. Qualquer uma das três reações, ela possibilita verificar se o carboidrato presente numa amostra tem característica redutora. No nosso laboratório, na PUC, a gente realiza a reação de Fehling. Bom, o que mais eu posso descobrir em relação ao carboidrato que foi detectado presente na amostra? Posso fazer uma reação de Lugol para caracterizar se o carboidrato presente na amostra é polissacarídeo. Bom, além disso, ainda podemos fazer a reação de Selivanov ou a reação com água de bromo. Qualquer uma das duas reações possibilita que identifiquemos se o carboidrato é do tipo cetose ou aldose. Carboidratos cetoses dão essa reação positiva e as aldoses negativa. Bom, a aula prática, ela tem dois objetivos. Primeiro, tecnicamente falando, o que eu acabei de expor aqui. Então, você tem uma amostra, você vai saber se tem carboidrato e a característica do carboidrato. Mas ela também tem um segundo objetivo muito importante, que é o objetivo de complementar a aula teórica. Na aula teórica, eu expliquei para vocês o que é carboidrato redutor, o que é polissacarídeo, cetose, aldose. E com a aula prática, além de eu recuperar esse conteúdo, você ainda tem a possibilidade de manusear, de fazer experimentos para comprovar, para diferenciar se um carboidrato é redutor ou não redutor, se ele é polissacarídeo ou não, se ele é cetose ou se ele é aldose. Então, eu considero uma aula prática muito importante até como uma complementação de aula teórica. Então, vamos
primeiro experimento, reação de Moles. Essa reação é feita para identificar a presença de carboidratos. Como é que funciona? Então, primeiro passo, o carboidrato, aqui representado nessa estrutura, na presença do ácido sulfúrico, ele é desidratado. Então, verifiquem que no anel do carboidrato aparecem essas duplas ligações e que água é um dos produtos da reação. Então, o carboidrato desidratado, ele forma um furfural. Se for um carboidrato com 6 átomos de carbono, então recordando aulas teóricas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Um carboidrato desse tipo, uma hexose, resulta da desidratação hidroximetilfurfural. Então, hidroximetilfurfural. Ah, mas e se for um carboidrato do tipo pentose? O que é pentose, recuperando o conceito da teórica? É um carboidrato que tem 5 átomos de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se for um carboidrato com 5 átomos de carbono, o produto da desidratação na presença do ácido sulfúrico é o furfural. Tem essa diferença aqui, ó. O metil, hidroxila, não existe aqui. Independente de qual carboidrato seja, hexose, pentose, aldose, cetose, não importa. Qualquer carboidrato na presença de ácido sulfúrico vai ser desidratado e vai formar furfural. Na etapa seguinte, o furfural, resultado da desidratação do carboidrato na presença do ácido sulfúrico, reage com alfa-naftol. O que é o alfa-naftol? O alfa-naftol é o reativo de Moles. Então, o que nós denominamos de reativo de Moles ou Moles é o alfa-naftol, que tem essa estrutura química, dissolvido em meio alcoólico. Bom, alfa-naftol com o carboidrato que foi desidratado, com o furfural, resulta nesse composto. Esse composto ele tem coloração violeta. Então, toda vez que numa amostra tiver carboidrato, colocando na presença do reativo de Moles e de ácido sulfúrico, a solução vai adquirir uma coloração violeta. Normalmente fica assim. Seria esse o resultado de um teste positivo se você estivesse lá no laboratório. Esse anel aqui no meio, colorido em roxo, é devido a esse composto formado na reação. Aí a gente tem duas partes de líquidos. Um deles é o excesso de ácido sulfúrico e o outro é o excesso de carboidratos, de solução de carboidrato que não reagiu. O tubo aqui ao lado representa um teste negativo. Então, tem duas fases, porque a água, que seria o nosso controle negativo, ela tem uma densidade diferente do ácido sulfúrico. Então, ficam duas fases. Não tem o anel violeta ou anel roxo aqui no meio. Então, a água representa um teste negativo, ou essa característica representa um teste negativo, e com esse anel aqui no meio, um teste positivo. Como é que nós vamos estudar isso, então? Então, agora eu vou passar a simular como se a gente estivesse lá no laboratório. Eu diria para vocês assim, identificar 11 tubos de ensaio. Então, aqui tem 11 tubos de ensaio. O que é identificar? É colocar um número, uma letra, alguma coisa assim. Então, vamos identificar. Cada um vai ter um número. Em seguida, proceder conforme indicado abaixo. Então, o que é para ser feito em seguida? No tubo número 1, é para ser colocado 2 ml de solução de glicose na concentração 1 grama por cento. O que quer dizer isso? A glicose, originalmente, ela se apresenta na forma sólida. Então, nós pesamos uma massa de 1 grama de glicose e dissolvemos em 100 ml de água. Então, passamos a ter uma solução cuja concentração é 1 grama de glicose em cada 100 ml de solução. Desta solução de glicose na concentração 1 grama por cento, neste tubo de ensaio,
é para ser colocada uma alíquota de 2 ml. Então, no laboratório, você iria usar pipeta com pipetador e iria colocar nesse tubo de ensaio 2 ml de glicose. No tubo 2, 2 ml de solução de frutose. No tubo 3, 2 ml de solução de maltose. E no 4, 2 ml de solução de sacarose. No tubo 5, 2 ml de amido. No tubo 6, 2 ml de água. E no 7, 2 ml de leite. No outro, 2 ml de suco de fruta. No próximo, 2 ml de mel. No seguinte, um fragmento de batata. E no próximo, um pedacinho de papel. Tudo isso daqui são soluções diferentes. Se são soluções diferentes no laboratório, você teria que usar uma pipeta diferente para cada solução, para não haver contaminação, para não misturar. Segundo detalhe, teria que medir na graduação da pipeta esse volume proposto para cada alíquota. Bom, depois que foram colocadas essas soluções nos tubos, vamos recuperar um pouquinho da teoria. O que foi colocado no primeiro e no segundo tubo são carboidratos do tipo monossacarídeos, glicose e frutose. No terceiro e no quarto tubo, carboidratos do tipo disacarídeos. No quinto tubo, o amido, que é um polissacarídeo. Quer dizer que, previamente, já estou indicando para vocês que todos esses tubos aqui contêm carboidratos. Então, que todos esses tubos vão ter que dar um resultado positivo na reação de Molich. Então, já que previamente sabemos que a solução que foi colocada aqui dentro é de carboidrato, nós consideramos esses tubos contendo controles positivos para carboidratos. No sexto tubo foi colocado água. Água não é carboidrato, então é o nosso controle negativo. A partir do sétimo tubo, foram colocadas soluções que eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não sei se o leite, o suco de fruta, o mel, a batata e o papel vão apresentar carboidratos, se eles contêm carboidratos. Então, toda vez que eu não sei o resultado do experimento, eu denomino isso de amostras. Então, as nossas amostras estão nesses tubos e o objetivo do experimento é descobrir se nas amostras tem carboidrato. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer a reação de Molich e vou comparar o resultado de cada amostra com os controles positivos e com o controle negativo. Se o resultado da amostra for similar àquele observado nos controles positivos, eu concluo que na amostra, na constituição da amostra, tem carboidrato. Bom, depois que eu coloquei as diferentes soluções em cada tubo, em seguida nós vamos adicionar o reativo de Molich. 5 gotas do reativo de Molich em cada tubo. Então, um por um, vamos colocando o reativo de Molich. Depois de colocar o reativo de Molich, daí sim é que vamos adicionar o ácido sulfúrico. Então, os tubos de ensaio já contêm, cada um deles, glicose, frutose, maltose, sacarose e assim em diante, com o reativo de Molich. Daí vamos adicionar o ácido sulfúrico. Primeiro tubo com ácido sulfúrico. Opa, apareceu a coloração roxa, característica de um resultado positivo. Mas eu já esperava isso, porque o primeiro tubo foi colocado glicose. E glicose é carboidrato. Então, essa coloração roxa só está comprovando aquilo que já esperávamos. Com a frutose, a mesma coisa. Com a maltose também. Com a sacarose, idem. Com o amido também. Então, todos os controles positivos apresentaram esse anel violeta, comprovando que a reação de Molich ela é específica para identificar carboidrato. No tubo 6, não tem carboidrato. A hora que coloca o ácido sulfúrico não fica roxo. O certo é ficar assim, né?
Põe as amostras. Colocando ácido sulfúrico no leite, ficou roxo. No suco de fruta, também. No mel, também. Na batata, também. No pedacinho de papel, também. Qual a conclusão? O que a gente pode concluir disso? Comparando as amostras com os controles positivos, concluímos que todas as amostras contêm carboidratos. Lógico que tem mais outras coisas. O leite tem proteína, tem fosfato, tem lipídio, mas com esse teste só consigo comprovar a presença de carboidratos. Sabendo que todas as amostras apresentaram carboidrato, agora eu vou tentar definir a característica dos carboidratos ou do carboidrato que está na constituição de cada amostra. Então vamos passar para o segundo teste. O segundo teste é para identificar carboidratos redutores. Para isso, utilizamos uma reação que chama-se reação de Fehling. Pode também utilizar a reação de Benedict, reação de Tollens, mas na PUC, no nosso laboratório, nós optamos em fazer reação de Fehling. Bom, como é que é isso? Então, falando primeiro de teoria, o que é um carboidrato redutor? Então, carboidrato redutor é todo aquele que apresenta a hidroxila semiacetálica livre. Então, por que essa hidroxila é redutora? Por que essa hidroxila chama semiacetálica? Porque essa hidroxila, ela é decorrente da estrutura linear. Então, vou explicar melhor. Não fui muito feliz na minha explicação. Na forma linear, o carboidrato apresenta o radical aldeído. Então, tem a carbonila no carbono 1. Conforme esse carboidrato vai se transformar para a forma cíclica, a reação ocorre entre a carbonila do carbono 1 e a hidroxila do carbono 5. Então, reage o C-O com o H e o anel fecha. O oxigênio da hidroxila vai fazer parte do anel e no carbono 1, que na forma aberta tinha carbonila dupla O, agora passa a existir uma hidroxila, um OH. Essa hidroxila, portanto, é diferente das outras hidroxilas. As outras hidroxilas são hidroxilas alcoólicas. Originalmente, elas já estavam no carboidrato na forma linear. Mas essa hidroxila, que aparece no carbono 1, se for a aldose, ou que aparece no carbono 2, se o carboidrato for cetose, é uma hidroxila derivada da carbonila na forma linear. Então, essa hidroxila ela tem uma propriedade diferente das outras. Ela tem a característica de agir como um agente redutor. Bom, meu português foi horrível agora, né? Agir como um agente, mas tudo bem. Ela tem a propriedade redutora. Bom, falando mais um pouquinho de teoria. Se a hidroxila semiacetálica estiver em direção oposta do heteroátomo do anel, do oxigênio que está aqui no anel, o carboidrato vai ser um isômero do tipo alfa. E se a hidroxila estiver na mesma direção do oxigênio do anel, do heteroátomo, o carboidrato vai ser isômero do tipo beta. Mesma coisa aqui. Do lado oposto, alfa. Na mesma direção, beta. Concluindo, todo carboidrato que tem apenas um anel, então ele é monossacarídeo, ele tem essa hidroxila semiacetálica livre. Ele tem a característica, a propriedade redutora. Mas, e se passarmos por um carboidrato do tipo disacarídeo? Então, 2 anéis ligados. Aí, vamos ter que avaliar. Pode ser que ele seja redutor, pode ser que não. Como assim? A união entre os 2 monossacarídeos, ela ocorre através das hidroxilas. Vou voltar um pouquinho para explicar melhor isso. Então, essa hidroxila, aquela que nós chamamos de alfa ou de beta, ela reage com uma outra hidroxila qualquer do outro monossacarídeo. Então, se eu quisesse, por exemplo, juntar esse monossacarídeo com esse, eu pego essa hidroxila
e vai haver uma reação com uma outra hidroxila do segundo monossacarídeo. A reação é de desidratação ou condensação dos dois com a saída de uma molécula de água. Então, nós temos uma situação assim, um oxigênio fazendo a união dos dois monossacarídeos. Nesse primeiro exemplo, que é a molécula da maltose, reagiram a hidroxila semiacetálica livre, a hidroxila alfa do primeiro monossacarídeo, com a hidroxila do carbono 4 do segundo monossacarídeo. Portanto, a hidroxila do segundo monossacarídeo, ela continuou livre. Então, esse disacarídeo, ele é um disacarídeo redutor, porque tem essa hidroxila livre. Bom, e do lado, um exemplo abaixo. A hidroxila do primeiro monossacarídeo, que reagiu com a hidroxila do segundo monossacarídeo, as duas são hidroxilas semiacetálica livres. As duas, originalmente, no monossacarídeo, eram hidroxilas redutoras. Portanto, a condensação de duas hidroxilas redutoras resultou na molécula da sacarose. Então, esse disacarídeo não apresenta mais uma hidroxila alfa ou beta livre. Então, ele é um disacarídeo não redutor. Bom, e aqui do lado, estou representando uma molécula maior. Embora tenham 3 anéis, tem esses sinaizinhos aqui, indicando que mais monossacarídeos podem se unir, formando uma molécula de um polissacarídeo. Bom, e por que é não redutor? Porque, como tem umas 500 moléculas de monossacarídeo unidas, e sempre a união começa pela hidroxila semiacetálica, imaginem que 500 glicoses só vai sobrar uma hidroxila livre redutora no fim dessa molécula, no fim de 500 glicoses. Então, acaba sendo muito pouco para o tamanho da molécula. A hidroxila redutora que sobra no final da molécula, ela não consegue agir como redutora em função do montante de carboidratos de monossacarídeos que constituem o polissacarídeo. Então, nós temos alguma regra. Todo monossacarídeo tem característica redutora. Todo polissacarídeo é não redutor. E os disacarídeos? Depende. Vai precisar analisar cada disacarídeo em particular para ver se ele apresenta essa hidroxila semiacetálica livre. Como é que a gente vai estudar isso? Então, vamos estudar isso com o reativo de Fehling. Como é que é o reativo de Fehling? Esse reativo ele é constituído de duas soluções. Uma, denominada de Fehling A, que é composto de sulfato de cobre com tartarato duplo de sódio e potássio. E um outro, que é denominado de Fehling B, que é uma solução básica de hidróxido de sódio. Para poder realizar o experimento, a gente mistura o Fehling A com o Fehling B, embora no laboratório as soluções estejam separadas, porque a mistura tem que ser na hora que vai fazer a reação. Bom, daí, como é que acontece depois que misturam os dois? Quando mistura, o sulfato de cobre ele reage com hidróxido de sódio e forma hidróxido de cobre. E o tartarato duplo de sódio e potássio, ele não tem uma função específica como reagente. Na realidade, o tartarato ele estabiliza o íon cobre. Então, para o íon cobre se manter na forma mais 2, o tartarato ele é um estabilizante desse reagente. Daí fazemos do seguinte modo. O carboidrato, devido ao radical aldeído, ele reage com o íon cobre do reativo de Fehling em meio básico, então hidróxido de cobre. O carboidrato, ele passa da forma aldeído para a forma de ácido carboxílico, então ele é oxidado. E o íon cobre do reativo de Fehling passa da forma mais 2 para a forma mais 1, então ele vai ser reduzido.
Com isso, vai formar óxido de cobre, óxido cuproso, que tem coloração vermelha. Portanto, se eu pegar um carboidrato, independente dele estar na forma cíclica ou na forma linear, o carboidrato vai combinar com o íon cobre do reativo de Fehling, o carboidrato vai passar para a forma de ácido e o cobre vai passar para a forma de óxido cuproso. Tudo isso com alguns cuidados, né? Meio básico, na presença de tartarato, mas esse óxido cuproso vai ser um indicativo de que a reação deu certo. Vai ser um indicativo que o reagente de Fehling combinou com um carboidrato redutor. Então, como é que a gente faz? Começa tudo de novo. Tubos de ensaios limpos, não é em cima, não é no mesmo tubo de ensaio do experimento anterior. São tubos limpos. Enumeram-se os tubos, ou enumera-se os tubos. No primeiro coloca-se glicose, exatamente como fizemos no primeiro experimento, no de Moles. Coloca frutose, depois maltose, sacarose, amido, em seguida água e depois as amostras, leite, fruta, mel, batata e papel. Bom, mas e em seguida? Vamos voltar para a parte teórica, vamos identificar. Glicose e frutose são monossacarídeos. Maltose e sacarose, disacarídeos. Amido, polissacarídeo. Mas esse teste não é para identificar isso. Esse teste é para identificar carboidrato redutor ou não redutor. Então, o que já sabemos teoricamente, podemos comprovar hoje aqui no experimento? Que glicose, frutose e maltose são carboidratos redutores. Serão os nossos controles positivos. Que sacarose e amido são carboidratos não redutores, então os nossos controles negativos. A água também vai ser um controle negativo. Bom, e o leite, o suco de fruta, o mel, a batata e o papel? As nossas amostras. Bom, até aí não conseguimos identificar, porque todos os tubos estão praticamente iguais. Então, temos que adicionar o reativo de Fehling. Então, em cada tubo, vamos adicionar 1 ml de Fehling A, em seguida 1 ml de Fehling B. Vamos perceber que no começo, todas as soluções vão ficar de coloração azul. Por que azul? Porque no Fehling A tem sulfato de cobre. Ao reagir com Fehling B, que é NaOH, forma hidróxido de cobre, que tem essa tonalidade azul. Bom, então ainda não estou diferenciando o que é positivo e o que é negativo. O que mais preciso fazer? Aquecer. Coloco todos os tubos num becker contendo água e ponho para aquecer. E daí eu vou observando as cores. Se a solução permanecer na cor azul, o teste é negativo. Se a solução for para a cor vermelha, o teste é positivo. E as cores intermediárias também representam testes positivos. Só que a quantidade de carboidrato redutor é menor, quanto mais clara ficar a solução. Então, tem uns filmes aqui para a gente poder ver isso melhor. Então, pega os tubos de ensaio, contendo o reativo de Fehling, mais os controles positivos e negativos, e põe para aquecer. Então, isso nós filmamos lá no laboratório, no decorrer de uma aula prática nossa. Quem já teve aula deve estar até reconhecendo o ambiente, né, os locais de trabalho. Bom, com pouco aquecimento nada se percebe, mas conforme continuamos a aquecer, percebam que está mudando um pouquinho a cor aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de cor marrom. Aquecendo mais um pouquinho, está aumentando a coloração marrom aqui, está ficando mais escuro aqui. Olha que legal, tá ficando. Então a reação de Fehling, ela ocorre a quente. Olha lá, ó, tá mudando a cor aqui. Esse não tá mudando nada.
seja, o que é que muda? Por que está ficando marrom? Porque aqui tem carboidrato redutor, que em contato com o reativo de Fehling formou óxido de cobre, que o óxido de cobre tem coloração marrom. E por que aqui está azul? Porque nesse tubo o carboidrato não é redutor. Então teríamos o seguinte resultado: aquecendo, o primeiro tubo vai ficar com a coloração marrom ou vermelha, segundo tubo também, terceiro tubo também. Por quê? Porque os carboidratos que foram colocados aqui, eles são redutores. Então, as soluções desses 3 primeiros tubos, para nós, vão ser os controles positivos. Toda vez que ficar dessa cor, tem carboidrato redutor. No tubo de sacarose, de amido e de água, nada aconteceu, porque os carboidratos são não redutores. E nas amostras? Percebemos assim, que o leite fica da cor marrom, fruta também, mel também, mas a batata e o papel não ficam. Então, conclusão. As amostras de leite, de fruta e de mel, na constituição dessas amostras, tem carboidrato redutor. Qual desses não dá para responder. Na realidade, só dá para falar que tem uma classe de carboidratos que apresenta essa propriedade redutora. Na batata e no papel não aparece carboidrato redutor. Às vezes, a solução de batata adquire uma coloração esverdeada, um pouco diferente desse azul. Isso se a batata estiver velha ou se ela foi aquecida demais. Porque o amido, que é o principal carboidrato que tem na batata, com o aquecimento ele pode ser hidrolisado e se transformado em glicose. Quer dizer que um pouquinho do amido que foi degradado e transformado em glicose, a glicose é positiva, então vai dar uma cor intermediária. Ou, também esse teste ele é utilizado para verificarmos a maturação de uma fruta. A fruta verde ou a batata verde, ela tem basicamente amido como carboidrato, teste de Fehling negativo. Mas conforme vai amadurecendo, o amido vai sendo transformado em glicose. Então daí, quanto mais madura for a fruta, maior a quantidade de carboidrato glicose, vai desaparecendo essa cor azul e ficando da cor vermelha. Muito bem? Então, por enquanto a gente já sabe, olha, fiz um erro aqui. Por enquanto a gente já sabe que quais amostras têm carboidrato e quais amostras têm carboidrato redutor. O terceiro teste, o terceiro experimento, ele é feito para identificar a presença de polissacarídeo. No nosso laboratório, a referência que a gente usa é o polissacarídeo amido. Então, o amido, como ele é constituído de muitas unidades de glicose, essas glicoses unidas, quando em solução, elas ficam todas emaranhadas, elas não ficam linear. Imagina, 500 glicoses, cada anelzinho desse aqui representa uma glicose. 500 glicoses não vai ficar tudo retinho, elas ficam assim, emaranhado. Além de que o próprio ângulo de ligação entre os átomos faz com que a molécula fique numa característica tridimensional diferente. Bom, o amido, na presença de iodo, o iodo ele entra nessas hélices. O correto, o nome desse processo é adsorção. O iodo ele é adsorvido nas hélices da solução de amido. E quando o iodo entra nessas hélices, a coloração da solução muda. Então, originalmente, só o iodo, sem amido, tem essa coloração amarela. Na presença do amido, muda para essa coloração azulada, meio roxo aqui. Como que nós vamos, então, estudar isso? Começa tudo de novo, uma terceira série de tubos de ensaio, aonde enumeramos, em seguida colocamos em cada tubo as mesmas soluções com que trabalhamos no primeiro e no segundo experimento. Então, glicose, frutose, maltose, sacarose, amido, água, leite, suco de fruta, mel,
batata e papel. Aí depois vamos estudar teoria, vamos recordar teoria. O que é glicose e frutose? Monossacarídeo. O que é maltose e sacarose? Disacarídeos. Qual a classe de carboidrato que o amido se encaixa? Polissacarídeos. Portanto, sabendo disso, já posso concluir que nesse experimento os 4 primeiros vão dar resultado negativo. Só o amido vai ser considerado controle positivo. A água também vai ser negativa. E as amostras? Não sei. Tenho que fazer o teste para concluir. Se a amostra ficar igual ao amido, ao controle positivo, conclusão. Na constituição da amostra tem polissacarídeo. Então, como identificar isso? Depois que colocou cada solução no seu respectivo tubo, vamos adicionar o Lugol, que é uma solução de iodo. E percebemos que, a princípio, o Lugol começa a cair assim, tipo gotinhas, mas depois que homogeniza, que agita, a coloração se desenvolve. Aonde não tem polissacarídeo, fica amarelo. E aonde tem polissacarídeo, fica azul. Lógico que não são essas cores, né? O correto está aqui embaixo, né? Mas essa coloração é desenvolvida no tubo de ensaio que tem polissacarídeo amido. Comparando com as amostras, leite não tem o amido, fruta também não, observamos a presença de amido, mel também não. Batata e papel ficaram de coloração similar ao nosso controle positivo. Então, na batata e no papel foi observada a presença de amido. Caso na fruta tivesse ficado dessa coloração roxa, poderíamos concluir que a fruta foi obtida numa fase de maturação verde, que ainda tem amido. Tudo bem? Esses 3 experimentos, eles seriam para uma aula. Então, lá no laboratório, nós iríamos numa semana e usaríamos 2 aulas seguidas para poder realizar os 3 experimentos. Isso porque para pipetar todas essas soluções demora muito, né? Se fizermos um cálculo aqui, vocês pipetaram só dessas soluções dos tubos aqui 3 vezes, fora os reagentes. Então é um trabalho árduo. Eu brinco até que essa aula, ela com certeza também serve para você ficar com uma maior agilidade, para você ficar mais prático no uso de pipetas. Mas uma segunda aula, que se tivéssemos em ritmo normal, seria na semana seguinte, nós iríamos continuar estudando o carboidrato, verificando a hidrólise dos carboidratos. O que quer dizer isso? Verificando que um carboidrato disacarídeo, na realidade, é constituído de monossacarídeos. E no próximo experimento, que o amido também é constituído de monossacarídeo. Então, aqui está representada a molécula do disacarídeo sacarose. Quando aquecida, na presença de água, essa ligação osídica é hidrolisada e a sacarose é transformada em glicose e frutose. Ou seja, o disacarídeo é transformado nos 2 monossacarídeos que o constituem. Como que nós vamos identificar isso? Então, nós vamos pegar a sacarose e fazermos a reação de Fehling. Como ela é um disacarídeo não redutor, a reação de Fehling vai dar negativa. Se vocês lembrarem de slides anteriores, onde eu expliquei a reação de Fehling, o tubo de ensaio que tiver sacarose vai ficar de coloração azul. Bom, mas e se ocorrer a hidrólise? Qual é o produto da hidrólise da sacarose? São 2 monossacarídeos. E os monossacarídeos são carboidratos redutores. Quer dizer que a reação de Fehling vai dar positiva. A coloração vai ficar marrom. Como nós vamos verificar isso? Primeira coisa,
é fazer, olha, eu tive mais um errinho aqui, hein? É fazer a hidrólise da sacarose. Então, pega um tubo de ensaio, coloca a sacarose e coloca ácido. Em seguida, vamos aquecer. Depois, coloca NaOH para neutralizar o ácido. A reação de Fehling, ela não ocorre em meio ácido, então preciso de NaOH. Se a sacarose for hidrolisada, o NaOH não vai interferir. Daí vamos fazer o teste para identificar se houve hidrólise. No primeiro tubo de ensaio colocamos sacarose pura, no segundo glicose, no terceiro frutose e no quarto tubo colocamos a solução da etapa anterior do experimento. Bom, em seguida nós vamos adicionar o reativo de Fehling. Mas recordando um pouco o que vai acontecer. No primeiro é um disacarídeo não redutor, então o teste é negativo. Nos dois outros, monossacarídeos redutores, teste positivo. E aqui a amostra. O que vai acontecer com a amostra? Qual a minha expectativa? Que, como aquecemos a amostra na presença de ácido, que a sacarose foi hidrolisada, que não tem mais sacarose, tem glicose e frutose. Então, a expectativa é que esse tubo tenha um resultado semelhante a esses dois. Vamos ver então. Em seguida, coloca-se reativo de Fehling A mais o reativo de Fehling B. Tudo vai ficar azul. Aí a gente aquece. Depois de aquecido, o que se observa? Esses três tubos ficaram da coloração marrom. Então, a sacarose é o nosso teste negativo. A cor marrom é do teste positivo. E a amostra? A amostra também ficou marrom. Portanto, a sacarose, nesse tubo de ensaio, ela foi hidrolisada. Ela foi convertida de disacarídeo para os dois monossacarídeos que constituem a molécula. Dúvidas? Vamos mais um tiquinho. Falando um pouco de curiosidade, sacarose hidrolisada também é conhecida como açúcar invertido. Então, sacarose é o açúcar de mesa que a gente usa para adoçar o café. Mas e o que é açúcar hidrolisado ou açúcar invertido? É quando pega-se a molécula de sacarose e hidrolisa e separa nos dois monossacarídeos. Então, quando você está usando açúcar hidrolisado, nada mais é do que estar usando a sacarose que já foi transformada nas duas moléculas de origem, nos dois monossacarídeos. O último experimento dessa sequência de carboidratos é a hidrólise do amido. Então, aqui está representado um pedacinho da molécula do amido. O amido é um polissacarídeo constituído de várias unidades de monossacarídeo glicose. Então, são várias glicoses unidas formando o polissacarídeo. Esse colchete é para imaginar que essa molécula de glicose ela pode existir de 7 a 11 vezes. Então, relacionando isso com esse desenho aqui do lado. Suponha que cada bolinha dessa seja uma molécula de glicose. Então, nós temos um monte de glicoses unidas. A ligação entre essas glicoses é do tipo alfa-4. E tem alguns locais em que sai uma nova série de glicose. Então, nesses pontos de ramificações, a ligação é do tipo alfa-6. Se eu pegar uma molécula dessa e aquecer na presença de ácido, eu vou começar a levar o rompimento dessas ligações aqui. Então, tanto as ligações alfa-6 como as ligações alfa-4, elas vão ser hidrolisadas na presença de ácido e aquecimento. Bom, mas isso não ocorre tudo de uma vez. Conforme eu começo a aquecer em meio ácido, a molécula vai sendo desmontada. Então, pode, por exemplo, separar um conjunto grande de glicoses. Esse conjunto de glicoses, essa molécula resultante da hidrólise parcial do amido, recebe o nome de destrina.
como ela é muito grande, tem um peso molecular próximo da molécula do amido, é a amilodestrina. Mas se continuar aquecendo, pode hidrolisar um pouco mais. E daí o número de moléculas de glicose unidas vai ser menor. Então, constitui uma molécula denominada de eritrodestrina. E se aquecer mais ainda, pode ficar menor, só um pouquinho de glicose. Então, daí temos a acrodestrina. E se aquecer bastante, pode ser que separe tudo, que sobre só glicose ou 2 glicoses, que é a molécula de maltose. Essa característica nos permite identificar a hidrólise parcial do amido, que é quando resultam esses compostos ainda polissacarídeos de glicose, mas de menor peso molecular do que o amido, e a hidrólise total, quando tudo é destruído, só sobram glicoses. Como que a gente vai fazer isso? Usando o reativo de Lugol, que já no experimento anterior eu expliquei. Então, o Lugol, na presença do amido, ele fica de cor azul. Mas o Lugol, na presença das destrinas, que caracterizam moléculas de menor peso molecular que o amido, fica de coloração diferente. E mais ainda, o Lugol, que é o iodo, na presença de maltose ou de glicose, fica de cor amarela. Então, dependendo da cor, eu posso concluir que o amido não está hidrolisado, que ele está inteiro, que a molécula está natural, do jeito dela, integral, com todas as glicoses, que o amido está parcialmente hidrolisado, quando essas cores se desenvolvem, ou que ele está totalmente hidrolisado, quando a solução ficar amarela. Como que a gente vai fazer isso? Como que nós vamos comprovar isso? Primeiro, vamos relembrar as cores clássicas de amido com a solução de iodo. A gente pega um tubo de ensaio e coloca amido. No outro tubo de ensaio, vamos colocar glicose. Nos 2 tubos de ensaio, vamos colocar iodo, que é o reativo de Lugol. E daí nós vamos observar o seguinte. Num deles, a cor vai ficar azul. Qual que vai ficar azul? Naquele que tem amido. Então, essa cor azul é característica do Lugol, do iodo que está no reativo de Lugol, adsorvido pelas hélices da molécula do amido. Bom, e se colocar na glicose, como é que fica? Fica de cor amarela. Então, de agora em diante, para a próxima etapa do experimento, nós vamos considerar que a cor roxa, a cor azul, é característica do amido inteiro. É característico de um processo onde não ocorreu hidrólise. E que a cor amarela é característica de que já ocorreu a hidrólise do amido. Não tem mais amido, só tem glicose. Então, novamente, pegaríamos vários tubos de ensaio, identificaríamos com números. Em seguida, em todos eles, colocaríamos amido e mais HCl. Então, aqui tem uma mistura de amido com HCl. Na etapa seguinte, vamos colocar em água fervente, com aquele mesmo esquema que eu mostrei num filme, numa etapa anterior dessa aula. Então, pego todos os tubos, coloco numa água fervente, só que por tempos diferentes. Então, o primeiro tubo vai ficar aquecendo 2 minutos, o segundo tubo 4 minutos, o terceiro 8 minutos, e assim vai. Até que o último tubo vai ficar aquecendo 28 minutos. Que nós vamos observar depois. Sem o Lugol não observa-se nenhuma mudança, mas adicionando-se o Lugol, eu vou perceber que no primeiro tubo a coloração é roxa. Nos outros tubos, as colorações elas ficam meio que intermediárias. E no último tubo, amarelo. Tomando como base o que eu falei no começo desse experimento, a cor roxa vai nos indicar que o amido não está hidrolisado. E a cor amarela, que o amido está totalmente hidrolisado. Ah, e essas cores intermediárias? São as destrinas.
são os pedaços do amido, entre aspas, né? São moléculas resultantes da hidrólise parcial do amido. Então, se o amido tiver 500 glicosas unidas, aqui eu vou ter conjuntos de 400, de 300, 200, ou seja, vai diminuindo o número de moléculas do monossacarídeo glicose que estão unidas, até chegar numa separação total. Isso daqui é uma simulação, o que iríamos ver lá no laboratório seria algo assim. Então, essa primeira cor, bem escura, indica que tem amido. Essas cores um pouquinho diferentes nos indica que o amido já está começando a ser degradado. Já está ocorrendo uma hidrólise parcial. E as cores amarelas já é hidrólise total do amido. Bom, espero que com esses slides vocês tenham conseguido ter uma ideia de como que é o experimento, de como que a aula prática iria acontecer. E com isso eu consigo também fazer uma relação com a parte teórica, que é muito importante, não deixar a teórica muito distante da prática, para poder fixar melhor aquele conteúdo que foi estudado em aula teórica. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula.